Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que está sempre curtindo a nossa programação, consumindo o nosso conteúdo jurídico em mais de 10 áreas do direito. A gente vai atendendo as suas dúvidas, as suas demandas aqui no nosso Boca no Trombone, claro, contando sempre com a sua participação. Já está na tela aí, ó, a nossa plataforma de contato. Você pode se comunicar conosco pelo nosso perfil nas redes sociais, que é o @programa Boca no Trombone, YouTube, Instagram, Facebook e também à disposição o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem. Sempre colocando, pessoal, o seu nome e a cidade onde você fala. Tá certo? Bom, os convidados já estão aqui na nossa bancada, mas a gente preparou muito mais conteúdo para a edição desse domingo. Vamos saber qual é? Tem o recado dos aposentados com a FetaPergs. Hoje é dia de petroleiros aqui com o Sindipetro RS. O Mundo Imobiliário traz informações para você que quer saber do direito imobiliário. E os trabalhadores da área da saúde também têm vez e têm voz no nosso quadro especializado, o Trabalho e Saúde. Tudo isso no Boca de hoje, desse domingo. Deixa eu apresentar eles, os meus convidados, estreando aqui na nossa nova casa, no nosso novo estúdio. Ele, em nome de IBM Advogados, doutor Marcelo Bittencourt, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano. Bom dia a todos que nos assistem, aos colegas aqui. É um prazer, satisfação, belas instalações. Parabéns, doutor Solano. Doutor, merece. Vamos para a área trabalhista? Vamos sim, conosco o doutor Pedro Marcon, em nome de Marcon Advogados, para responder aos trabalhadores e às trabalhadoras. Doutor Pedro, bom dia, mais um Boca, tudo certo? Bom dia, doutor Solano, bom dia aos colegas de programa, a todos que nos assistem. É sempre um prazer e uma honra participar do programa. E vamos entender dos tributos, né? Sim, né, gente? Vamos lá, vamos saber as mudanças com ela, com a nossa especialista que assina o quadro aqui, o Minuto Tributário, doutora Luciana Pereira da Costa. Bom dia, bem-vinda. Muito bom dia também aos colegas todos, a nossa audiência maravilhosa. Vamos lá, muita alegria, hein? Trazendo novidades da área tributária. Sempre tem, né, doutora? E como tem? Vamos para as primeiras questões aqui na nossa consultoria? Na área previdenciária, a primeira questão vem lá de Tramandaí, do Rogério. O chefe de família que tem um filho com deficiência ganha a pensão LOAS. Se tiver trabalho em regime CLT, perde a pensão do seu filho? Quer saber o Rogério, doutor Marcelo? Bom dia, senhor Rogério. Pergunta interessante. Importante destacar, primeiramente, que não vai perder se passar a ter um novo emprego. Tá? O que é importante saber quanto ao LOAS? O LOAS, ele, em princípio, para os casos de incapacidade, ele analisa a incapacidade, né, ou a deficiência, melhor dizendo, e a renda. Então tem que tomar cuidado se essa renda ela não vai extrapolar aquele limite que a legislação fala, que é 1/4 de salário mínimo per capita por família. Então vai se somar a renda de todos os familiares, né, e dividir por cada familiar. Essa renda não pode exceder a 1/4 do salário mínimo, lembrando que essa regra de 1/4 foi um pouco flexibilizada pelo STF. Perfeito, obrigado, doutor. A questão agora é trabalhista, repasso ela ao nosso especialista, o doutor Pedro Marcon. Doutor, a Ângela, ela diz assim, ó, trabalho na escola, limpo banheiros, mexo com material de limpeza, ganho somente 20% de insalubridade. Isso tá certo? É o que quer saber a Ângela. Bom dia, Ângela. Para responder essa pergunta, a gente precisa saber se esses banheiros que são limpos pela senhora são de grande circulação ou não. Se forem banheiros públicos utilizados pelos alunos, professores e tiver uma grande circulação de pessoas, a senhora terá direito de receber o adicional de insalubridade em 40%, em grau máximo. Agora, se for um banheiro restrito a poucas pessoas, né, na sua utilização, aí a senhora terá direito de receber o adicional de insalubridade em grau médio, que é o 20%. Então, para saber essa situação, isso seria submetido a uma perícia, né, dentro de um processo trabalhista, para saber se o banheiro é público ou não e saber se a senhora tem direito de receber o adicional de insalubridade em grau máximo. Muito bom, obrigado, doutor Pedro. Agora vamos falar sobre tributo. Sim, doutora Luciana Pereira da Costa está aqui, como ela disse, para nos atualizar, né, doutora Luciana? Taxação das compras online. Como que vai funcionar, doutora Luciana? Então, agora a gente começou a ouvir muita notícia sobre isso. Realmente foi um assunto que esteve em pauta e retornou agora, só que agora foi aprovado o texto na Câmara dia 28, segue o processo legislativo, então, e o imposto de importação vai passar a incidir também, né,
nas compras abaixo de $50. A famosa blusinhas da Shopee, né? Que a gente tem aqui? Primeiro, essa votação entrou num projeto que não tinha muito a ver com este assunto. Sim. Que é o projeto Mover, que é Mobilidade Verde e Inovação, que trata lá de assuntos de automóveis, que é para reduzir a emissão de carbono, e ali no meio um jabuti, que é a taxação, o fim da isenção que a gente tinha nas compras online abaixo de $50. Qual é o argumento do governo? Que é para proteger a indústria nacional, o varejo, né, do nosso país e aumentar, claro, a arrecadação. O que a gente tem aqui para traduzir isso? Quem vai ser taxado? Principalmente as pessoas de baixa renda, que são as pessoas que vão lá buscar por preços mais baixos na internet, né, que é onde a gente consegue comprar esse tipo de coisa. E quem é que vai ser favorecido, talvez? O varejo? Mas que varejo? Talvez aí grandes redes de varejo? Então, vamos traduzir um pouco isso, não é tão simples assim. Quem vai pagar a conta, no fim das contas, são as pessoas de baixa renda e Sim. quem vai ter uma arrecadação maior para pagar esse gasto público enorme aí. Enfim, questionável essa decisão do nosso Congresso. Pois é. Vamos ver como é que vai funcionar realmente na prática, no dia a dia, quem é que vai sair ganhando. Vamos para recado? Vamos para a opinião? Vamos sim, está chegando a primeira de hoje. E ela vem em nome da Fetaperax. Bom dia, doutor Solano, senhores telespectadores. Após crítico evento climático, a Fetaperax está retomando as suas atividades normais para desenvolver os projetos que vêm em benefício dos nossos aposentados. Entre eles, vamos mobilizar os nossos aposentados, os nossos diretores, para que os aposentados, idosos, pensionistas, participem da eleição deste ano. As eleições municipais são muito importantes, porque é aqui que nascem os nossos projetos de políticas sociais. Então precisamos valorizar o nosso voto, fazer uma boa escolha ou até participar das eleições. Sabemos que tem muitos colegas, diretores que estão participando, como de candidatos a vereador, a vice-prefeito ou até a prefeito. E por isso precisamos participar. Aposentado, vote, vá fazer a sua escolha e faça a melhor escolha possível. E eu deixo aqui uma mensagem aos nossos telespectadores. As nossas atitudes, mais cedo ou mais tarde, falarão por nós. Ter calma em certas horas, em certas situações, nos ajuda a controlar as emoções e faz bem à saúde. É isso que nós precisamos. Um bom fim de semana e um abraço. Muito obrigado ao presidente José Pedro Kuhn, sempre trazendo as pautas da categoria dos aposentados, pensionistas e idosos. Mais consultoria previdenciária, hoje com o Dr. Marcelo Bittencourt, do BM Advogados. Doutor, o Eduardo, lá de Gravataí, ele diz que tem 27 anos de carteira assinada e 46 de idade e pergunta se já pode se aposentar. É a dúvida do Eduardo. Bom dia, senhor Eduardo. Bom, pelo que o senhor apresenta, nesse primeiro momento, o senhor não teria direito à aposentadoria, porque o senhor ainda não cumpre os requisitos da idade, né? E também não teria os requisitos da contribuição. A gente sempre recomenda, no seu caso, que o senhor faça um planejamento previdenciário, porque muitas vezes, quando se apresenta esse tempo de contribuição e idade, pode ser que tenha algum tempo de atividade especial, né? O senhor não relatou, e o senhor vai ter que verificar em quais regras de transição o senhor vai se encaixar. Então procure um advogado especialista que ele vai lhe orientar qual é a melhor possibilidade de encaminhamento e para quando a sua aposentadoria. Obrigado, doutor. A questão agora é dos trabalhadores e quem responde é o doutor Pedro Marcon, do Marcon Advogados Associados. Doutor, o Cristiano, diz ele, sou motorista de carreta, não ganho mais 100% de horas extras, só ganho 50% de sábado e adicional noturno. Desconta das horas normais. Por exemplo, deu 10 horas de adicional e 200 horas normais e também horas de espera, também ainda estamos ganhando, sendo que já caiu no STF. É a questão aqui do Cristiano, doutor Pedro.
Bom dia, Cristiano. Vamos por partes. O empregado ele tem, no mínimo, direito de receber o adicional de 50% sobre as horas extras. Para esse adicional ser maior, tem que ter uma previsão ou num acordo coletivo ou numa convenção coletiva de trabalho que estipule um adicional maior que 50%. Em relação ao adicional noturno, aquele trabalhador que está trabalhando no horário noturno, ele tem direito de receber a hora cheia normal com o adicional de 20%, que é o adicional noturno. Ele não pode receber apenas o adicional de 20% e não receber a hora cheia. E em relação ao tempo de espera, né, que o senhor ainda está recebendo, o STF, quando fez o julgamento da constitucionalidade da lei dos caminhoneiros, ele estipulou que aquele tempo de espera é sim tempo de efetivo trabalho. Então o senhor deve receber, inclusive, com eventual adicional como hora extra. Obrigado, doutor Pedro. Mais questões da área tributária, hoje com a nossa especialista aqui nos estúdios, a doutora Luciana Pereira da Costa. Doutora, esse mês que estamos, o mês de junho, já tem pauta definida de importantes temas. Cito dois aqui para a senhora comentar. Fundo de garantia e contribuição previdenciária sobre o terço de férias. Sim, verdade. O ministro Barroso, relator da ação que trata da correção monetária das contas de fundo de garantia, né, quer resolver esse assunto ainda nesse semestre e pautou para o dia 12 de junho o julgamento. Muita gente entrou, né, o pessoal que deve estar nos assistindo, talvez muitos tenham esse tipo de ação em tramitação e estejam ansiosos pela votação. O que está em julgamento aqui? Se o índice que corrige, ele deve ser mantido com a TR mais 3% ao ano, ou se ele deve pelo menos nos remunerar pela poupança. Então o IPCA, o NPC, e também vai estar em votação, em julgamento aí, o efeito, se vai ser retroativo ou se vai ser a partir da decisão. Então há risco também de a gente ganhar, vamos dizer assim, um entendimento favorável sobre a remuneração, mas que ele venha só a partir da decisão para frente, os efeitos financeiros. Sim. A outra pauta, que é a questão da contribuição previdenciária sobre o terço de férias, isso já foi julgado, incide o que vai estar em julgamento, se vai ter ou não efeitos retroativos. Efeitos retroativos é ter que recolher os últimos 5 anos. Isso teria um impacto para as empresas aí estimado em 80 a 100 bilhões. A expectativa é que não haja esse efeito retroativo e que o impacto seja daqui para frente. Vamos ver o resultado, né? Vamos trazer aguardar aqui no Minuto Tributário, certamente. Vamos para recado? Mais recado aqui? E agora o recado é da WaterSul, para você escolher uma opção dentre as garrafas Top Life. Olha só. Conheça um mundo de saúde e bem-estar que traz até você a revolução da hidratação. Garrafa alcalina com magnésio ou potássio. As garrafas transformam a água comum em água alcalina, uma poderosa fonte de benefícios para a sua saúde. Aumenta a sua disposição física, hidrata muito mais o seu corpo, melhora a capacidade cognitiva e auxilia na fortificação do sistema imunológico. A garrafa alcalina com magnésio ainda faz com que a água traga mais benefícios, contribuindo com a regulação do humor e auxiliando nas enzimas digestivas. Assim como a garrafa alcalina com potássio, que faz com que a água ajude a controlar a pressão arterial, fortalecer os ossos e combater a ansiedade. As garrafas Top Life são versáteis, fáceis de usar e podem te acompanhar no dia a dia em qualquer situação. Ideais para serem usadas na academia, no trabalho, nos momentos de lazer, enquanto você se locomove e até em casa. Garrafas Top Life, transformando água em saúde. Escolha agora. Tá na tela aí o contato da WaterSul, você manda o WhatsApp e fala direto com o time de vendas. Vamos com mais quadro especial? Vamos lá falar sobre direito imobiliário em mais uma edição do nosso Mundo Imobiliário. Bom dia, doutor Solano, bom dia a todos que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu separei um tema para dividir com vocês aqui, que é a responsabilidade pelos danos que ocorreram nos imóveis de locação, que tiveram um contrato de locação e que tiveram danos em relação a eletrodomésticos, mobília, infraestrutura do imóvel, pintura. E falar para vocês que se você tem um imóvel locado e teve algum dano da enchente em relação à parte estrutural do imóvel, paredes, janelas, portas, levantamento de piso, é dever do proprietário, do locador do imóvel, realizar essa reforma, mantendo o imóvel em condições
de salubridade para a moradia, que é esse o objetivo do contrato de locação. Já em relação à mobília, eletrodomésticos, o locador não é responsável. Então, ele não tem o dever de restituir ou fazer qualquer indenização em relação a isso. Se você está passando por alguma situação como a que eu estou falando aqui, ou com algum caso específico, eu oriento a você entrar em contato com o seu advogado de confiança e saber exatamente os seus direitos. Obrigada, Dr. Solano, obrigada a todos e até o próximo Boca no Trombone. Muito obrigado à doutora Mariela Negrelli, sempre nos trazendo informações importantes aí da área do direito imobiliário. Vamos com mais questões aqui. O doutor Marcelo Bittencourt está na consultoria previdenciária. Doutor Gilberto, lá de Farroupilha, estive aposentado de 2007 a 2011 por incapacidade. Em 2011, cortaram o benefício. Agora recebo nova aposentadoria, mas continuei incapacitado. Tem como rever esse tempo? É a dúvida do Gilberto. Bom dia, senhor Gilberto. O senhor, pela sua pergunta, o senhor deve estar questionando esse período que o senhor deixou de receber entre a primeira aposentadoria e essa segunda, o que nós chamamos de retroativos, né, as parcelas pretéritas. O senhor tem que ter o cuidado que nós temos a incidência da decadência, né? A decadência é o prazo que se tem para postular ou ingressar judicialmente, tá? No primeiro momento, teria ocorrido a decadência, mas vai depender também de quando que o senhor fez o pedido dessa segunda aposentadoria. Um colega, um profissional habilitado, especialista, vai poder lhe orientar adequadamente nesse sentido. Muito bom, doutor, obrigado. Agora mais uma dúvida dos trabalhadores, encaminha ao doutor Pedro Marcon, da Carol. Trabalho de segunda a sexta, faço hora a mais na semana para completar o sábado. Temos próximo feriado no sábado. Como fica se trabalhei na semana para pagar o sábado? Quer saber a Carol, doutor? Bom dia, Carol. Quando o empregado trabalha de segunda a sexta, a mais que 8 horas para compensar o sábado trabalhado, e aí tem um feriado no sábado, nessa semana do feriado ele deve trabalhar menos, né? Reduzir o horário durante a semana, porque o feriado caiu no sábado. Se ele trabalhar normal e no sábado ter o feriado, daí ele deve trabalhar a menos na semana seguinte, para compensar esse tempo do feriado que caiu no sábado. Obrigado, doutor. Ainda com a doutora Luciana Pereira da Costa, mais um julgamento no STF, não é, doutora? Nesse mês de junho, tributação de agrotóxicos. Muito importante também, né, a questão dos agrotóxicos ou defensivos agrícolas, né, como quiserem chamar, mas a ADIM está discutindo benefícios que são dados a alguns tipos de produtos e o argumento é de que eles são nocivos à saúde, ao meio ambiente e, por outro lado, também temos os argumentos de que, com certeza, qualquer coisa que vá acontecer na tributação desse tipo de defensivo vai ser, sim, repassado ao consumidor. Vai, sim, aumentar o custo de produção, né, da nossa agricultura. Vai também precisar de mais área para fazer a mesma produção, porque a gente sabe que um pouco da eficiência, muito da eficiência, né, do agro, passa pela ciência que é feita através dos defensivos agrícolas, que já são também minuciosamente regulamentados aí, né, pela questão de ambiente, de saúde, né? Então está em julgamento isso. Se vier, vamos dizer assim, a tirar esses benefícios, pode encarecer bastante a nossa alimentação, vamos dizer assim, como um todo. Bem decisivo então esse julgamento. Vamos saber, vamos ficar atentos aqui para a próxima participação da doutora Luciana. Mais espaço de opinião? Chegando o espaço do Sindipetro RS aqui no Boca. Bom dia, Dr. Solano. Bom dia, telespectadores do Boca. O Sindipetro RS promove uma campanha de solidariedade chamada Petroleiros pela Vida. Diante da tragédia climática que assola o estado, nós intensificamos nossas ações para ajudar aqueles que mais precisam. Então, doamos cestas básicas, kits de limpeza e também itens de primeira necessidade. E o Sindipetro RS agora se uniu com outras entidades e movimentos sociais e montou a Cozinha Solidária de Canoas. Desde o dia 10 de maio estamos produzindo refeições, mais de 700 refeições por dia e distribuindo àqueles que ainda estão desabrigados e desalojados.
E agora nós pretendemos estender a nossa ação do Petroleiros pela Vida para uma ação de voluntariado, convocando a categoria petroleira a apoiar em mutirões de limpeza e também formar equipes para recuperação dos eletrodomésticos, já que nós temos trabalhadores petroleiros que têm conhecimento e formação técnica para executar essa função. Conseguimos também o apoio da Petrobras, que vai flexibilizar a jornada daqueles que quiserem se voluntariar e também oferecer equipamentos de proteção. Então, a gente doar o nosso tempo também é uma forma de ajudar a nossa comunidade em tempos difíceis. Unidos, nós vamos conseguir nos reerguer. Um bom final de semana. Muito obrigado ao time dos petroleiros e das petroleiras, sempre atento às demandas da categoria. Mais uma na consultoria previdenciária com o Dr. Marcelo Bittencourt. Dr. Moacir, como ficou a aposentadoria especial depois de 2019 com as reformas? Ficou muito ruim, né, doutor Marcelo? Ficou muito ruim. A aposentadoria especial foi uma das mais afetadas na reforma da Previdência, principalmente no quesito da idade mínima, né? Mesmo tendo cumprido o tempo de contribuição, aquele que está exposto à atividade especial vai ter que aguardar os 60 anos. Então essa foi a principal mudança. Porém, nós temos uma boa notícia, não é? Nós temos em andamento uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando essa idade mínima e um projeto de lei que está num estágio bem avançado para reduzir essa idade mínima para a aposentadoria especial. Vamos ficar atento, vamos ficar atento. Doutor Pedro, antes do nosso intervalo, mais uma para o senhor aqui na área trabalhista da Mari. Afastada há quase um ano da empresa por problemas na coluna, em junho volta para a empresa agora, né? Ela pergunta dela se ela pode ser demitida. Ela diz que é operadora de caixa, mas lava a loja, banheiros, estabelecimento, quer saber se isso é normal e diz que está há 4 anos na empresa e a gerente geral ofende funcionários, grita, trabalhamos direto com uma folga na semana, isso também é certo? As questões da Mari. Bom dia, Mari. Em nenhum ambiente de trabalho, o empresário, né, o empregador pode gritar e tratar com um tratamento que não seja digno ao trabalhador. Isso, inclusive, pode gerar uma indenização por dano moral na Justiça do Trabalho. Em relação à senhora ser contratada como caixa e fazer serviços de limpeza, por mais que essa atividade não gere uma responsabilidade maior, né, não tenha uma capacidade técnica maior que seja exigida, tem que ver se a senhora não terá direito de receber o adicional de insalubridade, né, porque daí estaria lidando com material de limpeza, produtos químicos. E em relação a esse tempo que a senhora agora está voltando ao trabalho, tem que ver se esse afastamento por esse problema na coluna se deu em virtude do acidente de trabalho, uma doença ocupacional adquirida no trabalho, que aí a senhora terá sim direito à estabilidade de 12 meses, ou se esse problema na coluna foi um problema pessoal, que aí não tem relação com o trabalho, e a senhora pode ser sim dispensada pela empresa. Tá certo. Obrigado aos doutores, eles seguem com a gente vai dar uma rápida parada e já retorna para mais Boca no Trombone. Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. De volta com o Boca, na manhã do seu domingo, muito obrigado pela audiência. E aqui vamos para as últimas questões da nossa consultoria. Primeira é previdenciária aqui para o Dr. Marcelo Bittencourt, o Cláudio aqui da capital, aposentado desde 98 com valor maior que o mínimo. A minha esposa, minha dependente, se aposentou por idade com o valor de um salário mínimo. Se eu falecer, como fica a pensão? Ela perde a sua aposentadoria, doutor? Então, essa é uma dúvida frequente, o senhor pode ficar tranquilo que não tem problema acumular pensão com aposentadoria, tá? A reforma da Previdência, ela não trouxe esse problema. Vai se escolher qual das duas é a maior, essa maior vai se receber na integralidade e a menor vai se receber um valor proporcional.
Perfeito. Uma dos trabalhadores, para fechar aqui, doutor Pedro Marcon, do José Roberto, lá de Canoas, aposentado por invalidez por 10 anos e já faz 14 que saí da empresa. Já posso pedir meu afastamento da firma e receber meus direitos? Bom dia. Quando o empregado está com aposentadoria por invalidez, o contrato de trabalho está suspenso. Então a empresa não pode dispensar, não pode encerrar esse contrato de trabalho. E caso o senhor pedisse as contas, pedisse demissão, por estar afastado por tantos anos, não teria direito de receber 13º salário, férias, enfim. Acabaria recebendo valor algum na rescisão. Muito bom. E doutora Luciana Pereira da Costa, esse apanhado de notícias tributárias para a gente fechar. Qual bebida alcoólica deve ficar mais cara com a reforma tributária, doutora? Então, há poucos dias o ministro Haddad esteve dando declarações de que o imposto seletivo que vai incidir sobre bebidas alcoólicas vai levar em conta o teor alcoólico, para taxar mais ou menos. Então, por exemplo, uma garrafa de vodka com 50% de teor alcoólico comparada a uma cerveja que tem 5%, Sim. Certamente a vodka vai ser mais taxada. Então, a gente traz aqui a questão de ser taxado a bebida alcoólica e não necessariamente por teor alcoólico, para não favorecer mercados, Verdade. Vamos para mais um quadro especial? Para você que é trabalhador da área da saúde? Vamos lá, mais uma edição do nosso Trabalho e Saúde. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, essa qualificada bancada que compõe o Boca no Trombone. Bom dia, ti, trabalhador e trabalhadora do nosso Brasil. Hoje eu quero falar contigo, trabalhadora da área da saúde, e especialmente sobre os teus direitos da enchente. Sim, não são nenhuma, nem duas, nem 3 trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde que entraram em contato comigo dizendo que perderam tudo ou que estão com dificuldade de locomoção para o seu hospital. E que o hospital tem exigido a presença sob pena de ou falta ou utilizar o banco de horas. Quero dizer para vocês que isso não é permitido. Não é permitido. Neste caso, apesar que enchente e desastre natural não está previsto na CLT, força maior está previsto na CLT. Então, se tu não consegue ir ao teu trabalho justamente por algum motivo de força maior, no caso, a sua casa alagou, não tem um transporte para chegar até lá, nesse caso, a falta é justificada. Não pode haver desconto no seu salário. De jeito nenhum, muito menos ameaça de demissão. E mais, se a empresa quer mesmo que tu vá trabalhar, se ela tem essa necessidade, se ela precisa muito, ela tem que conseguir um meio de transporte para ti. Só assim tu vai conseguir ir para o teu trabalho. Se tu não tem como chegar lá, se a tua casa está alagada, se não tem transporte, eles não podem descontar, eles não podem demitir e muito menos usar o teu banco de horas. Está na CLT, é lei e a lei tem que ser cumprida. Então, trabalhador da área da saúde, fique por dentro dos seus direitos. Um abraço e um ótimo domingo. Muito obrigado ao doutor Tiago Moisés, sempre nos atendendo na área dos trabalhadores da área da saúde. Quero agradecer aos doutores Marcelo, Pedro, Luciana pela participação hoje e agradecer a você pela audiência e já temos encontro marcado, é domingo que vem, 8h30 da manhã, aqui na tela da Band, com mais uma edição do nosso Boca no Trombone. Até lá!